Curso de Espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Olá, amigos, meu nome é Paulo HC Gonçalves, sou o coordenador do nosso curso e estamos hoje na nossa terceira aula. A beleza da vida é que ela continua. A morte não existe, o que existe é apenas a perca do corpo físico. Se não morremos, o que acontece com o nosso espírito após a morte? Na verdade, nós não temos um espírito, nós somos um espírito e um corpo de carne. O corpo, ele apodrece e se decompõe. E o espírito fica livre para ir para onde queira. Logicamente, essa liberdade é mais relativa do que absoluta, pois estamos presos à nossa evolução. Jesus nos ensina que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Isso significa que nós vamos para onde os nossos sentimentos nos levam. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito ligada à minha família. Se hoje eu morrer, eu vou ficar preocupado com meus filhos, com minha esposa. A minha tendência natural é procurar o antigo ambiente que eu morava e assim consolar a minha esposa e tentar fazer alguma coisa pelos meus filhos. Eu conheço pessoas religiosas que ao morrer certamente vão procurar o centro espírita ou o templo que eles habitavam, em convivência com os amigos. Temos também aquelas pessoas que têm colegas de copo, que têm amizade no bar e, logicamente, após desencarnar, vão buscar esses antigos conhecidos. Assim, encontramos espíritos nos bares, nos bordéis, nas igrejas e nas escolas, tudo de acordo com a nossa sintonia e ligação mental. Dessa forma, os espíritos que nos recebem são justamente aqueles espíritos que convivemos diariamente. Podemos encontrá-los encarnados nos influenciando ou nos sonhos, aonde somos transportados para regiões de acordo com a nossa evolução. Os bons espíritos nos convidam para as cidades espirituais, onde passamos por um tratamento, somos educados e orientados sobre essa vida espiritual. É dali que partem as ajudas para os encarnados. Os maus espíritos nos convidam para regiões de sexo, de droga, de bebidas, e assim a gente segue de acordo com a nossa consciência. Para saber com qual grupo iremos seguir, basta observar o nosso comportamento na vida diária. Se eu sou uma pessoa ligada à religião, certamente os religiosos irão me receber no plano espiritual. Se em vida eu gosto dos desequilibrados, certamente eles virão após o meu desenlace. Se em meu coração eu não tiver amor, mas sim ódio, o ódio que eu carrego pelo meu inimigo faz com que eu me ligue a esse inimigo. E assim os espíritos se atraem, se ligam na vida espiritual. Acontece que a maioria dos espíritos encarnados não é boa nem má, mas carrega vícios. E esses vícios, esses defeitos que nós possuímos, nos faz aliar, nos encontrar no mundo espiritual com outros espíritos que pensam de acordo como nós pensamos. E assim são criadas regiões no mundo espiritual. Assim encontramos nas regiões espirituais cidades umbralinas, onde o vício e o erro predominam, e regiões outras, onde podemos dizer que são verdadeiros umbrais, onde espíritos ligados à droga, ao sexo, aos suicidas, também encontram a sua morada. Também encontramos regiões trevosas, onde espíritos maldosos planejam seus crimes. Para lá são atraídos todos os espíritos que buscam vingança. A justiça pertence a Deus, e qualquer um que queira fazer justiça com as próprias mãos se escraviza no ódio, na dor e no sofrimento. Felizmente, nós temos cidades espirituais superiores, onde os espíritos nobres recolhem amigos e parentes e trabalham pelo progresso da humanidade. Em resumo, eu diria que no mundo material nós convivemos com espíritos bons e maus, pois muitos espíritos estão em nossa companhia. Temos no mundo espiritual as cidades umbralinas, as trevosas, as cidades iguais às da terra e até superiores.
Como o assunto é muito extenso e interessante, vamos prosseguir com os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos nós. Eu sei que espíritos desequilibrados possuem prisões e masmorras, campos de concentração e outros locais de sofrimento. O que eu pergunto é se os espíritos equilibrados também mantêm prisões. Logicamente que sim. Existem regiões de isolamento onde espíritos desequilibrados são mantidos sob a tutela dos espíritos superiores. Ali não é esquecido a regra e a disciplina, e à medida que o espírito evolui, são levados para outros locais de tratamento. Aqui nesse posto de assistência, por exemplo, existem porões semelhantes a cavernas, onde cada buraco é numerado e recebe espíritos sofredores que moram neles. Periodicamente os médicos os examinam, dão alimento e medicamento. Alguns dormem a maior parte do tempo, outros andam feito loucos, de um lado para o outro. Assim que demonstram melhoras, são reconduzidos às áreas superiores do posto. Já estive lá uma vez, para levar o grupo que foi resgatado do submundo. O lugar é deprimente, muito parecido com o Brau. A diferença é que tudo é controlado e nenhum paciente prejudica o outro. Lá ouve-se gargalhadas sinistras, desespero e muita alucinação. Quando o paciente está muito agitado, logo é anestesiado e passa alguns dias dormindo. Existem também celas especiais, onde espíritos racionais são mantidos em isolamento. Eles não são violentos, mas têm o poder de hipnotizar. Apenas entram nessas celas espíritos equilibrados que conversam com eles e os estimulam a melhorar. Esses são os verdadeiros prisioneiros, líderes do mundo espiritual que perderam o poder. Para que não volte a reinar, são mantidos em isolamento e tratados com respeito, até que mudem o comportamento, ou até que a espiritualidade superior determine um novo destino. O tema apresentado foi a vida futura. Que raio de vida futura é essa? Se a gente parar para pensar, nada mais é do que a continuidade da vida. Então, se eu hoje sofro, vou continuar sofrendo eternamente? Não. Existe uma promessa em todas as religiões que o sofrimento vai acabar. Quando esse sofrimento vai acabar? Algumas religiões falam do juízo final. Quando todas as coisas se completarem, os tempos chegarem ao fim, e que acabar todo o sofrimento da terra, os justos, os bons herdarão a terra, e aqueles que são desequilibrados, que são maldosos, que são verdadeiros demônios encarnados, vão para os quintos dos infernos. Mais ou menos isso que as religiões falam, com outros termos, cada um dentro da sua religião. Mas, de qualquer forma, uma coisa comum a todas as religiões: a vida futura, ou melhor, a continuidade da vida. Nós todos acreditamos que nós somos espíritos eternos. Tem alguém aqui que não acredita que vai continuar vivendo, que não é espírito eterno? Ótimo, então todos nós acreditamos que nós somos espíritos eternos. Isso significa que nós estamos habitando um corpo de carne que não é o nosso corpo definitivo. Nós estamos ocupando um corpo de carne que vai morrer um dia, mas nossa alma imortal vai continuar viva. E por continuar viva, alguma coisa vai ser feita com ela. Ou a gente vai estar dormindo, aguardando o juízo final, ou, segundo a visão católica, vamos para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou, como dizem alguns, fica vagando por aí a alma nossa, por isso que tem casas mal assombradas. Então, cada um tem uma visão diferente do mundo espiritual. Os budistas falam no Nirvana, que seria similar a um céu. Eles se tornariam Budas, estariam no todo universal, fariam parte do todo universal. Aí já é uma visão panteísta. Panteísta considera que nós somos parte de Deus e para Ele voltamos após a nossa morte. Então existem várias versões dessa vida futura, mas todas as religiões, dentro de seus termos, respeitam a continuidade da vida.
E o que é melhor? Todas elas falam a mesma coisa. Se você age bem, se você age corretamente, você vai receber um céu, um paraíso, um nirvana, um local onde você vai ter uma vida boa. Em contrapartida, de acordo com o nosso procedimento, com os nossos erros, com as nossas manias, essa vida futura promete ser uma vida de dores e sofrimentos, ranger de dentes. Então, de acordo com o nosso procedimento aqui na Terra, nós vamos ter uma vida futura alegre e feliz ou triste e sofrida. Depende de nós. Essa é a grande realidade. Nós acreditamos que a alma, ou seja, nós, não temos uma só encarnação. Porque uma vida só, uma encarnação só, é insuficiente para que o espírito tenha a oportunidade de crescer, de evoluir. Por que a gente acredita nisso? Porque existe muita injustiça no mundo. Esse é um dos fatores. Existem outros, como nós acreditamos na comunicação dos espíritos, que os espíritos vêm até nós, conversam, falam dessa vida espiritual. Mas uma das razões que nos fazem acreditar na vida futura é na justiça de Deus. Nós acreditamos que Deus é bom, nós acreditamos que Deus é justo, nós acreditamos que pela sabedoria de Deus Ele faz o melhor para os seus filhos. Nessa posição nós somos os filhos de Deus. E como um pai não faz mal para uns e abençoa outros, tem que ter justiça nos atos divinos. E para ter a justiça no ato divino, se Ele permite que alguém nasça bonito, rico, saudável em uma encarnação, nada mais justo do que encontrar numa segunda encarnação a pobreza, a fome, o frio, a ingratidão, as drogas, por que não nascer no meio de uma favela ou em qualquer ambiente onde reina a droga, onde reina o vício. Então, nós, almas imortais, somos testados em cada nascimento. Sim, em algumas vidas nós temos do bom e do melhor, em outras vidas nós temos as dificuldades que nos testam. E é por isso que a gente vê nas palavras do Cristo uma realidade. Quando ele fala lá no capítulo número 5, nos primeiros versículos das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não está dizendo nada mais, nada menos para a gente que aquelas pessoas boas permanecerão aqui na Terra. Mas sem falar o que vai ser o destino dos outros, nós observamos que ele fala: quem chora, um dia vai rir. E, ai daquele que ri hoje, um dia vai chorar. Então aquele que tem todas as facilidades aqui nessa vida, nós acreditamos pelo fenômeno da reencarnação, que passaremos por todas as provas, sejam elas boas, sejam elas más. E assim nós teremos a justiça divina aplicada em nossas vidas. Enquanto a gente está em evolução, a gente vai sofrendo, aprendendo, pagando os nossos débitos. No dia que a gente chega à perfeição, nós vamos ser não tão bons quanto Deus, mas bons o suficiente para estar em contato com Deus, vê-lo face a face e fazer a vontade dele. Porque a vontade dele vai ser igual à minha, porque eu vou ter tanto conhecimento, tanto entendimento como ele tem, né? No sentido de compreender a vontade dele. E nesse sentido eu serei um arauto, um anjo, um espírito que estará coordenando, ajudando outros espíritos a evoluir. Eu sempre vejo Deus como pai. E o pai coloca cada um de seus filhos em níveis diferentes, em patamares diferentes, para que eles evoluam. O anjo e a menina, a Maria, elas vão para uma escola de 4ª série para baixo, porque eles são pequenos. A partir do momento que eles tiverem algumas compreensões, algum conhecimento, eles vão para a 5ª série. Agora, aqui na sala, com certeza tem gente de 2º grau, tem gente de universidade, tá? E isso falando espiritualmente. Então, num ambiente desse, a gente se mistura. Mas na vida, em determinados momentos, a gente está separado junto com os iguais. Então Deus coloca os iguais com os iguais para que eles se melhorem no atrito entre eles. As crianças do jardim aprendem a conviver umas com as outras, se beliscando, se machucando, se mordendo. Chega um momento que já não fazem mais isso. Aí já vão para a 1ª série, já vão para a 2ª série, já aprendem a sentar na cadeira, já fica prestando atenção, já aprende a escrever. Ao nosso lado existem espíritos, alguns deles são familiares, amigos, brincalhões. Tem os espíritos brincalhão que não é nem bom nem mal, e nós temos também os espíritos ruins. Quando a gente fala em vida futura, a gente acredita que existem diversos planos. O plano material é esse que a gente conhece, né, que a gente habita hoje. Não é nossa casa definitiva, nem morada definitiva, porque a gente morre, tá?
Existe, quando a gente morre, né, locais muito evoluídos, onde espíritos bons eles se reúnem, se agrupam, fazem verdadeiras cidades. Por que os espíritos bons fazem cidades? É justamente para não chocar a imaginação, o equilíbrio dos encarnados, que acabou de morrer. Só acabei de morrer, vi uma cidade só de luz, isso vai me chocar, vai me estranhar. Eu não estou acostumado com luz, com pessoas voando. Então eles fazem cidades espirituais, que ainda não são perfeitas, não são puras, não são o céu, mas cidades espirituais que têm mais tecnologia, mais limpeza, mais beleza. Então são cidades espirituais que eles fazem para nos receber. E assim como existem cidades superiores, existem também cidades inferiores, que são verdadeiras favelas, onde os espíritos desequilibrados também se reúnem. E por eles gostarem de jogo, de bebida, de sexo, de planejar a vingança, só um pouquinho, né? Eles atraem aquelas almas, aqueles espíritos, para esses antros de sofrimento, a fim deles, as vítimas deles, sofrerem a consequência dos atos que fizeram em vida. Então, durante a nossa vida, a gente cria laços de amizade, compromissos com outras pessoas. Em alguns casos, verdadeiros contratos. Se eu estou acostumado a conviver com determinadas pessoas, ao morrer, eu vou querer estar em contato com essas pessoas. Nós temos espíritos que nós temos contato durante o sono. Então, se eu durmo, vou para o bordel, quem vai me receber ao desencarnar vai ser os espíritos que eu convivo com eles durante a noite, os espíritos do bordel. Agora, se eu durmo, por exemplo, frequento a igreja de dia e durmo, frequento a igreja de noite, os espíritos que vão me acolher, vão me receber, são não os espíritos da igreja. Então, de acordo com meus contratos, minhas alianças, meus amigos espirituais, eu vou ser acolhido por esses amigos espirituais. O espírito tem consciência de que ele morreu? Nem todos. O que acontece é que a gente entra num tumulto tão grande que tem hora que a gente não tem nem consciência se está vivo ou se está morto. Fala do espírito, tá? Porque se você está em tumulto mental, né, você não aceita, não acredita que morreu, porque você tem um corpo, você tem dores, você tem vontade de comer, de beber. Então você sente todo o teu corpo e todas as necessidades. Quem que te prova que você morreu? A única coisa que pode te provar que você morreu é, com o tempo você se convence, porque você não tem como reviver, entrar em contato com algumas pessoas, não tem como fazer o que você fazia antes. Muitas vezes o espírito, quando ele morre e está em desequilíbrio, ele vaga. Vaga por onde? Por uma floresta, por um pântano, por uma favela. Ele fica vagando. E se ele vaga aqui na Terra, se é permitido a ele andar neste mundo aqui sólido, ele vai falar com pessoas que não vai responder. E aquelas que ele responde, ele não conhece. Ele luta, ele briga com outros espíritos. Ele fica fugindo, porque ele está em desequilíbrio. Ele vive um pesadelo que demora a acordar. Nós temos uma energia magnética, uma energia animal. E ao desencarnar, a maioria dos espíritos dispersa essa energia para o ambiente. Mas enquanto ainda não evoluímos, durante um certo período, umas semanas, talvez até um pouco mais que mês, aquele espírito que desencarnou, ele ainda está impregnado dessa energia. E essa energia ela pode ser vampirizada, um espírito vampiro, né, pode sugar essa energia da pessoa. Ou então, sei lá, se ele quiser aparecer para alguém, né, eu amo muito minha mãe. Aí eu morri aqui, aí essa energia minha, esse magnetismo, esse ectoplasma é o suficiente, meu próprio magnetismo, para mim aparecer para minha mãe por algum instante. Nós temos inúmeros relatos de espíritos que falecem em Portugal e aparecem na Espanha, né? Porque o espírito ainda está envolto nesse magnetismo. E mesmo perdendo esse magnetismo, por ele não ser evoluído, ele ainda permanece ou na crosta da Terra, ou ele afunda. Porque as regiões inferiores também é possível penetrar da Terra, porque para o espírito não tem barreira. O espírito ele pode passar, atravessar uma parede, pode atravessar o fogo, pode atravessar a água, sem se queimar, sem se molhar, sem sentir a dureza da matéria. Em contrapartida, alguns espíritos que não sabem disso, se tiver uma porta fechada, ele não passa. Se não tiver um ônibus para ele subir, ele não se desloca daqui para ali. A vida continua, nós sofremos tudo que fizemos por merecer. Se nós somos pessoas boas, somos convidados, somos acolhidos pelos espíritos para os bons lugares. Se nós somos pessoas desequilibradas, se nós somos pessoas ruins, nós somos arrastados para os umbrais, para as regiões trevosas de dores e sofrimentos.
Se não somos nem muito bom, nem muito ruim, não tem merecimento nenhum, muitos espíritos permanecem na Terra. Fazendo o quê? Fazendo o que eles faziam antes. Né? Nós temos espíritos que moram nas nossas casas. Quem são esses espíritos? Um pai, uma mãe, um avô, um bisavô, um irmão, um parente que já morreu, que aceita ou não que já morreu, que sabe ou não que já morreu, mas que conhece aquela vida e continua sentando junto com a gente para almoçar, continua nos acompanhando na escola, na igreja, como se tivesse a vida normal, né, dele. Só que é uma vida apagada, sem propósito. É como se ele fosse apenas no Big Brother, somente uma pessoa que assiste a nossa vida, interferindo nos nossos pensamentos, dando sugestões boas e ruins. Mas eles não saem da Terra. Ouviremos agora a história O Desabafo de um Sofredor, de Paulo H.C. Gonçalves. Ninguém sabe o que enfrentará amanhã. Só sabemos que o que temos hoje é resultado do nosso passado. Boa noite. Nós que caminhamos no vale das sombras vos saudamos. Para que os amigos compreendam o meu suplício, posso dizer que vivo em uma caminhada sem fim. Às vezes encontro alimento, às vezes encontro água, mas nunca encontro um lugar para descansar. Tenho medo de tudo e de todos que se aproximam. Lutei muitas batalhas e enfrentei bandidos que queriam me escravizar. Confesso que sou merecedor do meu sofrimento e que só estou aqui com esta aparente calma porque sofro a influência de um espírito de luz que me ajuda na pronúncia de cada palavra. Podemos fazer escolhas erradas, mas hoje compreendo que mesmo sofrendo, nunca estamos desamparados. Eu fui um homem religioso e morava em um retiro junto a inúmeros companheiros de ideal. No começo tudo eram flores. Eu encontrava alegria nas coisas simples da vida. Acontece que o tempo nos induz à monotonia e a rigorosa disciplina nos traz a preguiça. Como eu não queria admitir que errei, que não estava preparado para aquela vida, passei a observar os meus companheiros de ideal. Igualmente eles não estavam preparados para uma vida de suplício. Quando eu os pegava em alguma falta, denunciava para meus superiores. Isso me garantiu prestígio em relação aos mestres de minha ordem, que pensavam ver em mim um defensor dos postulados divinos. Deus não precisa de defensores, mas seguidores da lei de amor. Quem cuida da própria vida evolui rapidamente e dá um bom exemplo para a sociedade. Passei a ser odiado pelos meus iguais e manipulado por aqueles que deveriam nos dirigir. Por mais de uma vez testemunhei contra os meus companheiros e fui o causador da expulsão de alguns despreparados. Eu não era perfeito, mesmo assim me dava o direito de exigir perfeição do meu semelhante. Eu não sabia, mas bem disse Jesus que seríamos medidos com a mesma medida que usássemos para medir o nosso semelhante. Não compreendo porque nos injuriamos quando provamos do nosso próprio veneno. Feliz aquele que coloca a própria vida nas mãos de Deus. Não estranhe que eu fale em Jesus e em Deus, pois abracei o conhecimento teórico e nunca me preocupei em viver os referidos conhecimentos. Assim como eu, multiplicam-se estudiosos do Evangelho que usam divino ensinamento para manipular e ferir. Aqui onde estou, encontro pessoas que oram e que citam passagens dos livros sagrados, mas que não encontram consolo em nenhuma palavra. Disse Jesus: nem todos que dizem Senhor, Senhor encontrarão o reino dos céus. Que verdade dura essa para os religiosos! A palavra que sai de nossa boca engana os homens,
mas Deus conhece os nossos pensamentos e sonda o que nasce do nosso coração. Após alguns anos no retiro, fui elevado à condição de fiscal de meus companheiros. Esqueci-me das conquistas espirituais que me motivavam no início e passei a pleitear um cargo mais alto na hierarquia da congregação. Eu não sabia que a perfeição não existe na terra e que antes de olhar para os erros dos outros, devemos olhar os nossos próprios erros. É infantilidade afastar aqueles que não estão preparados para o trabalho. Se eles não tiverem a oportunidade de trabalhar, nunca irão crescer. Enfim, para resumir a minha história, um dia fui denunciado em falta de menor gravidade. Como eu não possuía o amor dos subordinados e nem o respeito dos superiores, fui expulso da congregação como reres malfeitor. Eu sofri na pele o que fiz sofrer inúmeros companheiros de ideal. Nunca perdoei e por isso nunca fui perdoado. Em vez de chegar neste fato uma oportunidade para meu refazimento, me entreguei à profunda depressão. Não quis retornar ao seio da família, a qual muitos anos menosprezei. Preferi terminar a minha vida como simples mendigo na porta do retiro. Hoje compreendo que é infantilidade sofrer para fazer sofrer outra pessoa. A outra pessoa pode até ficar compadecida, mas a dor é nossa. A revolta era minha companheira, um martírio do corpo, uma insana necessidade. Pensei que alcançaria o céu por meu gigantesco sofrimento. Em vez disso, me encontrei no vale das sombras e da morte, na condição de mísero suicida. Eu não me matei como os senhores podem estar pensando, mas destruir a possibilidade da vida com menosprezo do corpo. O corpo é patrimônio sagrado que deve ser cuidado como instrumento para o nosso progresso. Insensato que fui e muito teimoso para admitir que estava errado. Eu poderia seguir por outro caminho, mas queria ferir os meus companheiros que assistiam ao meu declínio. Meus despojos carnais foram enterrados juntos aos homens mais santos de nossa ordem, e alguns deles, em espírito, vieram me visitar. Infelizmente, não suporto a presença deles, pois sinto vergonha do meu comportamento. Prefiro vagar sem rumo a enfrentar o olhar de piedade daqueles que poderiam me ajudar. A minha vontade era voltar para as trevas exteriores, onde o frio e o ranger de dentes são uma realidade, mas me disseram que eu permaneceria aqui, nesse hospital-escola, até o meu futuro nascimento. Não sei se reencarnarei na Terra ou em outro lugar deste glorioso universo. Só peço a Deus a bênção de perder a memória e a oportunidade de um novo começo. Somente quem passou por uma dor profunda compreende o alcance de minhas palavras. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe a todos nós.